Muito se fala sobre visto para Portugal, como vir legalizado, como aqui se legalizar, mas pouco se fala sobre como é o processo. Você sabe como funciona todo o processo, etapa por etapa? Se você não sabe, acompanhe esse vídeo que eu vou te contar tudo. Eu me chamo Mayara Becker Zucco, sou advogada no Brasil e em Portugal e vim te contar um pouco sobre o processo de visto. O primeiro passo que você precisa tomar nesse processo de visto para Portugal é identificar qual das modalidades se aplicam para o seu caso. Hoje existem mais de 20 modalidades, então certamente alguma delas você vai encontrar para o seu perfil. Existe também uma divisão interna de vistos, como visto de residência, visto temporário, visto de estadia Schengen, então depende muito qual que é o seu objetivo. Quando se pretende morar em Portugal, o visto adequado é o de residência, que é esse que eu estou mencionando que se divide em torno de 20 possibilidades. Então o primeiro ponto é identificar qual dessas 20 modalidades se aplicam para o seu caso. Você faz isso analisando cada uma dessas modalidades e quais são os requisitos específicos dela. Então, por exemplo, um visto de estudo necessariamente precisa que você queira estudar. Um visto de aposentado requer que você seja um aposentado. Um visto de rendimentos requer que você tenha rendimentos. Um visto de empreendedor requer que você abra uma empresa. Um visto de trabalho requer que você tenha um contrato de trabalho e um visto de procura de trabalho requer que você queira procurar um trabalho. Então, cada tipo de visto tem um objetivo. Então, é importante que você primeiro identifique qual que é o seu objetivo e, a partir disso, veja qual das modalidades se aplica para você. Depois de ter identificado qual modalidade se aplica para você, então agora é hora de reunir a documentação. A documentação você sempre vai verificar no site da VFS Brasil, é só digitar no Google VFS Brasil, que você já consegue localizar. Se você ficar em dúvida, é só entrar no site Vistos MNE, Ministério de Negócios Estrangeiros de Portugal, que lá também vai ter toda a informação documental. Identificou a documentação necessária? Agora então você vai reunir essa documentação. Em geral, a documentação é super simples, como certidão de antecedentes criminais, PB4, comprovante de alojamento, de subsistência, comprovante dos seus rendimentos, caso seja o caso, ou uma matrícula escolar, caso seja o caso de estudante. Então depende muito ali do tipo de visto que você for aplicar, mas em geral são muito simples os documentos. Depois que tiver toda a documentação, então é hora de fazer o pagamento da taxa. Essa taxa você paga diretamente para a VFS. No próprio site dela, explica exatamente como que você faz o pagamento e quais são os valores que você precisa pagar. Depois que você fez o pagamento, então você vai colocar toda a documentação no envelope e vai enviar por correspondência para a VFS da sua região de morada. No Brasil, existem 5 localidades onde você consegue pedir o seu visto de residência para Portugal. É Brasília, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Nova Lima. Essas 5 sedes da VFS são responsáveis por várias partes do Brasil, assim podendo atender o país inteiro. Então não fique preocupada, a sua região de morada é atendida por uma dessas 5 sedes, você só precisa verificar qual delas é. Identificou? Então agora você vai enviar por correspondência. Eu sempre recomendo mandar por Sedex, porque assim você não corre risco com imprevistos, não corre risco com atrasos, ou o seu documento perder a validade, porque tem documentos que têm validade. Assim que a VFS receber o seu pedido, então se inicia a primeira etapa, que é a triagem documental. A VFS vai analisar para ver se está faltando algum documento. Se estiver faltando algo, ela já vai falar por e-mail para que você complemente o seu processo com esse documento em falta em até 10 dias. Se você não conseguir fazer isso em até 10 dias, ela te devolve essa documentação, bem como a taxa que você pagou. O único valor que ela não te devolve é o que você paga de courier, que é o pagamento do serviço de correio para o seu documento voltar para sua casa. Esse valor você paga lá no começo, junto com a taxa. Não fique preocupado que no próprio site da VFS explica certinho como você consegue fazer o pagamento. Caso não esteja faltando nenhum documento ou você complemente o documento extra que a VFS te indicou, ela vai encaminhar então essa documentação para o consulado. Então você recebe um número de processo no seu e-mail para você acompanhar. Então é muito importante que o e-mail que você coloque no seu formulário do pedido de visto seja um e-mail correto, porque é por meio deste e-mail que vão haver as comunicações entre os órgãos e você. Depois que o consulado receber essa documentação, você vai receber um segundo e-mail, falando que agora o seu processo está em análise. É a partir deste momento que se começa a contar o prazo. Em geral, um visto de residência leva um prazo médio de 60 dias para ser concluído. Por vezes ele acaba atrasando, então conte sempre com 90 dias, porque se atrasar, o normal é demorar mais 30 dias.
Mas muitas vezes também acontece do visto sair antes de 30 dias. Só que o ideal é sempre contar com 90, porque se seu visto sair antes, você vai ter mais tempo de planejamento para sua viagem. Agora, se ele sair depois da sua viagem, já pensou? Você vai ter perdido a sua passagem, porque você não consegue viajar enquanto o seu processo está em andamento. Mas por que você não consegue viajar enquanto o seu processo está em andamento? Por dois motivos. O primeiro motivo é que o seu passaporte, ele fica com o consulado durante todo esse processo. Então, somente no final desse processo é que você recebe o seu passaporte de volta. O segundo motivo é que dentro dos documentos que você envia para a VFS está ali o termo de consentimento, que é um documento que você consente que não virá para Portugal até que o seu processo de visto seja concluído. Então, se você vem para Portugal, você primeiro não vai ter um documento, né, que é o seu passaporte, e também vai estar descumprindo um termo. É claro que você consegue pedir o passaporte de urgência, uma segunda via de passaporte, mas você vai estar descumprindo um termo, então isso é um grande risco. Durante o processo, pode ser que caia em pendência. O que seria cair em pendência? Basicamente, o consulado ele pode pedir que algum documento que você enviou seja diferente ou pedir algum documento complementar porque ele ficou em dúvida com alguma coisa. Então, fique atento ao seu e-mail, porque essa comunicação é sempre por e-mail também. Se houver alguma pendência, algum pedido de complementação ou mudança de documentos, também vai ter o prazo de 10 dias para você fazer isso. Então, também, fique ali todos os dias acessando seu e-mail, porque se porventura te mandarem um e-mail e você só vê, por exemplo, no 9º dia, você só vai ter um dia para mandar o documento, já pensou? Então, fique atento. Depois que o processo é concluído, então você recebe um outro e-mail avisando que saiu o resultado do seu processo. Mas qual é o resultado e como consultar? Você só vai saber quando chegar o seu passaporte na sua residência. Isso mesmo, você vai ter que esperar o documento chegar na sua casa para saber qual é o resultado. Se você pagou o Courier Expresso, que é o mais caro ali das opções, vai chegar em torno de 2 a 3 dias úteis mais ou menos. O máximo que já demorou foi 5 dias úteis. Se você pagar o regular, isso pode demorar muito mais, chegando até a 15 dias. Então, pague o Expresso, até porque a diferença de valor é muito pequena. Assim que você receber o seu passaporte, você vai ter duas possibilidades aqui: uma aceitação, deferimento do seu pedido, ou uma recusa. Se houver uma aceitação, o seu visto vai estar colado no seu passaporte. Se houver uma recusa, vai ter a carta justificando os motivos de recusa. Agora aqui uma atenção. Um pedido de visto não pode ser negado de modo algum sem que tenha se dado permissão para que aquela outra parte, a pessoa que está solicitando, faça a contestação daquela negativa. Como assim? Digamos assim, eu fiz um pedido de visto de estudo e o consulado ele quer negar o meu pedido. Antes dele negar, ele tem que me dar a possibilidade de contestar o que ele está falando. Então, digamos que ele esteja falando que eu estou pedindo visto de estudo, mas eu não pretendo estudar. Olha, Mayara, o seu visto vai ser negado porque você está pedindo visto de estudo, mas a sua intenção não é estar em Portugal. E aí você não pode ter o visto de estudo. Então, eu tenho que ter a possibilidade de responder ao consulado antes dele negar, para que eu possa me justificar e tentar converter essa decisão. Se eles não respeitarem essa linha, esse procedimento, você pode requerer, porque é seu direito ter um direito de resposta e deve sim ser ouvido todos os seus argumentos. Muitas vezes, uma decisão de indeferimento de pedido, de negar um pedido de visto, é revertida justamente nessa resposta. Então, se porventura você recebeu uma negativa de visto e não teve em nenhum momento essa possibilidade de contestá-la, faça essa solicitação por e-mail para o consulado, justificando que você não teve essa audiência prévia, que é o termo correto, audiência prévia, para poder contestar, para que seja reanalisado o processo antes que você tenha que fazer um recurso. Por quê? Porque o recurso tem custo, enquanto que uma audiência prévia não tem custo nenhum. Agora, digamos que você fez essa audiência prévia e o consulado quis negar mesmo assim. Qual que é o próximo passo agora? Você pode ou fazer um novo pedido de visto, ou então fazer o recurso. Para fazer um recurso, você paga 75 euros de taxa, e para fazer um novo pedido, você vai pagar a taxa correspondente a um novo pedido de visto. Então, você tem que verificar qual que compensa mais para o seu caso. Se o seu visto for aprovado, então agora é só verificar qual que é o início de validade do seu visto e qual que é o fim de validade do seu visto. São duas datas que você encontra no próprio visto colado no seu passaporte. Tem que respeitar essas datas para poder entrar em Portugal. E aí é só juntar suas bagagens e vir para Portugal. Pode trazer o que você quiser dentro da bagagem, claro, respeitando os limites da companhia. Não tem preocupação com trazer pano de prato, com trazer coisas familiares, álbuns de fotos, porque você está vindo para morar. Não precisa se preocupar. Passagem de volta só é requisito para alguns tipos de vistos. São pouquíssimos que requerem passagem de volta. Então, provavelmente, você nem vai precisar comprar. Chegou aqui em Portugal, você vai apresentar o seu passaporte na imigração e o atendimento vai ser completamente diferente, porque a imigração trata muito melhor quando se vem com visto.
E aí vai carimbar o seu passaporte, entrou aqui em Portugal, agora é iniciar o processo de autorização de residência, que é para você ter o cartão de residência aqui de Portugal. Tendo visto, esse processo é muito mais facilitado, justamente porque o seu visto já sai com o agendamento no CEF. Então você não precisa nem se preocupar em agendar, já pensou? Então esse é todo o processo. Se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários ou nos mande um e-mail para geral@abbsa.pt. Nos siga nas redes sociais, que toda semana a gente posta conteúdo, e acompanhe o nosso canal aqui, que a gente tem compartilhado conteúdos de grande valor que pode te ajudar na sua jornada.